Seja bem-vindo ao canal Saber Mais. No vídeo de hoje você saberá mais sobre as orações subordinadas. Então vamos a isso. Orações subordinadas são aquelas que dependem de uma outra oração, chamada de principal, para fazer sentido completo. Elas exercem uma função sintática dentro da oração principal, como se fossem um termo dela, complementando-a ou adicionando informações. As orações subordinadas podem ser classificadas em três tipos principais. 1. Orações subordinadas substantivas. Funcionam como substantivos e podem exercer funções como sujeito, objeto direto, objeto indireto, entre outras. Exemplos. Subjetiva. É necessário que todos estudem. Objetiva direta. Eu espero que ele venha. 2. Orações subordinadas adjetivas. Têm a função de adjetivos, caracterizando ou qualificando um termo da oração principal, normalmente um substantivo. Estas podem ser restritivas, limitam o sentido do termo. Exemplo, o livro que você me deu é interessante. Explicativas, apenas explicam o termo. Exemplo, os carros, que são elétricos, são mais ecológicos. 3. Orações subordinadas adverbiais. Exercem a função de advérbios, indicando circunstâncias como tempo, causa, condição, finalidade, entre outras. Exemplo, não fui ao cinema porque estava doente. Cada tipo de oração subordinada pode ser reconhecido pela conjunção ou locução conjuntiva que a introduz, como, que, porque, quando, se, entre outras. Orações subordinadas adverbiais e suas respectivas funções. 1. Oração subordinada adverbial temporal. Indica o momento em que a ação da oração principal ocorre. É introduzida por conjunções como, quando, enquanto, assim que, etc. Exemplo, quando eu cheguei, todos já haviam saído. 2. Oração subordinada adverbial causal. Expressa a causa da ação principal. É introduzida por conjunções como, porque, visto que, uma vez que, etc. Exemplo, ela não veio porque estava doente. 3. Oração subordinada adverbial condicional. Apresenta uma condição para que a ação da oração principal se realize. É introduzida por, se, caso, contanto que, etc. Exemplo, se você estudar, passará na prova. 4. Oração subordinada adverbial concessiva. Indica uma ideia de concessão, ou seja, algo que acontece apesar de uma circunstância contrária. É introduzida por, embora, mesmo que, ainda que, etc. Exemplo, embora estivesse chovendo, ele saiu para correr. 5. Oração subordinada adverbial consecutiva. Apresenta a consequência de um fato expressado na oração principal. Usualmente, é introduzida por, de modo que, tanto que, tão, que. Exemplo, ele gritou tanto que perdeu a voz. 6. Oração subordinada adverbial final. Indica o propósito ou finalidade da ação principal. É introduzida por, para que, a fim de que. Exemplo, estudou muito para que pudesse passar no concurso. 7. Oração subordinada adverbial comparativa. Estabelece uma comparação entre a ação da oração principal e a da subordinada. É introduzida por, como, mais, que, tanto, quanto. Exemplo, ela correu mais rápido do que o esperado. 8. Oração subordinada adverbial proporcional. Indica a relação de proporção entre duas ações, geralmente introduzida por, à medida que, quanto mais, à proporção que. Exemplo, à medida que o tempo passava, ele ficava mais nervoso. Essas orações desempenham papéis essenciais em textos mais complexos, ajudando a estruturar relações de causa e efeito, tempo, condição, comparação, entre outras. A escolha da conjunção adequada é fundamental para garantir a clareza da mensagem.